O elemento químico carbono, fundamental na constituição dos compostos orgânicos, apresenta 3 isótopos, entre eles o carbono 14, que é instável e ao decair emite uma partícula beta. Identifique o número de prótons desse elemento químico. Em seguida, determine o número de nêutrons do carbono 14 e nomeie o elemento químico formado em seu decaimento. Então, uma questão tranquila de estrutura do átomo e de radioatividade. O carbono 14, quando a gente fala esse 14, é a massa dele. Porque quando eu falo carbono, lembra que o número de prótons é o que determina, é o que define um elemento. E aí é só a gente olhar na tabela periódica e você vai ver que o número atômico do carbono lá é 6. Ah, Bruno, mas eu olhei na minha tabela, a massa está 12, ou está 12,001, numa tabela mais completa. É porque esse carbono 14 é um isótopo do carbono. E a massa que vem na tabela é uma média ponderada dos isótopos que ele tem na natureza, tá? Tem o carbono 12, o 13 e o 14, mas não tem 3 carbonos na tabela. Então o que vem lá é uma média ponderada dessas massas. Então, só botando aqui as características dele, olha lá, massa, prótons e nêutrons. Então a massa é 14, o número de prótons é 6 e o número de nêutrons é 8. Por que é 8? Uma vez que Rutherford havia dito que a massa de um átomo se concentra no núcleo, a massa é a soma de prótons e nêutrons. Massa e o número de prótons, a tabela periódica me dá. Né? No caso aqui, como é um isótopo, a massa ele me contou que é 14. Se eu quero saber o número de nêutrons, basta fazer a massa menos o número de prótons, que nesse caso dá 8. E aí ele me disse, inclusive, que esse carbono vai sofrer um decaimento beta. E lembra que o decaimento beta é um nêutron do átomo que se converte em um próton, um elétron e energia. Sendo que esse nêutron que ele perde vira um próton e o número atômico vai para 7. Só que a massa se mantém em 14. Como assim ele ganhou um próton, mas a massa ficou 14? Ele ganhou um próton porque ele perdeu um nêutron. Então, se ele perde um nêutron, a massa cai uma unidade. Mas se esse nêutron vira um próton, a massa sobe uma unidade de novo. Tá? Então, lembra aí sobre as emissões radioativas? A beta, a massa se mantém e o número de prótons sobe uma unidade. E aí, olhando na tabela, quem tem número atômico 7 é o nitrogênio. Só para você ver, vamos colocar aqui as características dele também, olha, A, Z e N. A massa é 14, os prótons 7 e os nêutrons 7. Então, olha o que aconteceu, só para você ver do decaimento beta. Ele perdeu um nêutron, foi de 8 para 7. Então, era para a massa cair uma unidade. Só que ele passou a ter 7 prótons, né, porque esse nêutron se transformou em um próton. Então, por isso, de novo, que a massa não se altera.